bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Chegamos na sua TV, na nossa TV Passo Fundo, no programa Saúde. Sou Lívia Nonemacher e hoje nós vamos falar sobre solidariedade, falar sobre ação social com este super especialista renomado, premiado. Daqui um pouco vai contar sobre... Ó, pitadinha veio do Instagram agora de manhã, tá, ó, quentinha. Agora tá fazendo parte de um grupo também super especial. De quem eu tô falando? Do Dr. Mauro Lopes. Doutor, muito bom lhe ver de pertinho. Eu já cheguei gravando a 1000 aqui, a gente conta a verdade. E hoje a gente vai falar desse trabalho maravilhoso que a gente tá fazendo sobre ação social. Mas antes eu quero saber essa sua entrada num grupo agora, de ontem para hoje, num grupo com outros doutores que eu vi que o senhor colocou no seu Instagram. Ah, sim. A gente faz um trabalho na Associação Brasileira de Ortodontia Lingual, que é uma técnica que eu faço com exclusividade aqui em Passo Fundo. Tá? Uma técnica que eu trouxe para Passo Fundo faz uns 5 anos. E é o segundo biênio ali da diretoria que eu faço parte. A gente já fez um trabalho em 2 anos e agora fui convidado novamente, né? São professores de todo o Brasil, inclusive nosso presidente, nosso vice-presidente são professores que ministram cursos em Nova York, em toda a América Latina, e a gente faz esse trabalho no sentido de estar divulgando um pouco essa especialidade, que é uma alternativa bem diferente para as pessoas que necessitam de usar o aparelho e não gostariam que o aparelho aparecesse. Eu acho que é bem o meu caso, mas isso vocês vão ver já daqui um pouquinho mais, ano que vem o doutor vai me modificar. Mas assim, eu não poderia deixar passar essa informação ainda esse ano do senhor. É agora a ação social, né, doutor? A gente conversou e o senhor tinha a vontade de transformar uma vida este ano. O senhor já faz esse trabalho, já fazia em outros lugares no Brasil, não é? Sim, a gente sempre teve um projeto que era um projeto de alguma forma beneficiar alguém carente, a população que tem necessidade de elevar a sua autoestima, de cuidar os seus dentes, mas que não tem condição financeira para isso. Então a gente sempre teve essa ideia e conversando contigo a gente conseguiu alinhar de uma maneira que a partir de agora a gente está em desenvolvimento com uma transformação, né? Uma transformação, digamos que não envolve só transformação dentária, uma transformação facial, uma transformação de vida. E como a gente começou esse trabalho? O doutor me falou que queria fazer tipo um reality. Agora, a partir do mês que vem, eu vou colocar muitas informações na internet. E a gente buscou a ONG Amor, né, doutor? A gente foi até a ONG Amor e pediu se alguma mulher, alguém que tem uma vida sofrida aí, gostaria de começar a repaginar a sua vida de 2022 para 2023. Os meninos ficaram acanhados, né? O senhor também queria ajudar a transformar a vida de um homem também, não é? Exato, a ideia inicial é que nós tivéssemos uma mulher e um homem participando desse projeto, mas nós tivemos uma grande dificuldade em selecionar homem, né? Sim, eles ainda estão acanhados, mas com certeza depois de ver essa mortificação, talvez eles venham, né, para participar dessa transformação. Doutor, como é que foi a chegada da Cris, né, dessa paciente no seu consultório? Então, né, a Ortodentes, que é a nossa clínica, ela fica localizada ali no Passo Fundo Shopping. A Cris chegou bem tímida, né, porque às vezes a pessoa fica desconfiada, né, de um projeto que ela vai estar participando, que sabe que não vai ter custo, que ela não vai ter que pagar nada para a clínica, mas é uma ação social bem bacana. A nossa clínica tem todo um protocolo de atendimento quando a gente recebe o paciente. A gente tem os cuidados que começaram com o Covid, né, e se estenderam. A gente não deixou de lado esses cuidados. O paciente é bem recebido, o paciente toma o seu cafezinho, né. Nossa clínica sempre recebe bem os pacientes. E a gente tem uma equipe de profissionais, cada um trabalhando com sua especialidade, onde a gente consegue proporcionar para o paciente
um tratamento completo, um tratamento onde envolve todas essas especialidades. Então a gente realizou essa avaliação clínica dessa paciente. Para poder fazer a avaliação clínica, a gente dispõe de radiografias digitais, que a gente já consegue verificar alguma anomalia, algum problema no momento. Que faz na clínica mesmo essa radiografia, né, doutor? Na própria clínica, tá? É um aparelho bem bacana que a gente consegue fazer essas radiografias. São radiografias que já saem de maneira instantânea no notebook. A gente já consegue fazer o diagnóstico correto. E a gente também trabalha com a câmera intraoral, que a câmera intraoral tem essa possibilidade de aumentar até em 60 vezes a imagem, né, dos dentes, e facilita muito o nosso diagnóstico. O paciente, quando se vê, consegue entender a magnitude do problema que às vezes ele tem, que às vezes só com um espelhinho a gente não consegue mostrar para o paciente a necessidade do que ele precisa fazer. Então é um diagnóstico bem preciso que a gente faz. Os doutores avaliam por completo, tanto os pacientes que são pacientes particulares, como esse paciente que está participando desse projeto. E o trabalho começou agora e vai se estender durante meses, né, doutor? Sim, é porque foi feito um planejamento para ela, tem necessidade de fazer vários procedimentos. A gente começou pela parte da profilaxia, para poder tratar essa parte de orientação, de higienização do paciente. O paciente tem ausência de dentes também, e a gente vai estar fazendo a parte de clareamento dentário, a gente vai estar repondo esses dentes que ela perdeu. É o início de um projeto, né? Início de um sonho. Tem muita coisa para mostrar para você sobre a ação social, e também vou fazer outras perguntas no segundo bloco para o doutor sobre as técnicas que ele vai utilizar, está utilizando, e trouxe essas muitas novidades para Passo Fundo e região. É um dentista, é um cirurgião, é um super especialista que vem conversar com a gente. Até daqui a pouquinho. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. Voltamos com o seu programa Saúde. Eu gostaria de agradecer os nossos patrocínios, sempre muito presentes em todas as ações aqui na TV Passo Fundo. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitais Centro Clínico Integrado, Ortodentes Clínicas Odontológicas, Adriana Medeiros e Mano Escobar. A gente está falando sobre a ação social que todos esses patrocinadores que eu acabei de falar vão estar juntos fazendo esse trabalho com o Dr. Mauro Lopes.
A gente viu imagens no primeiro bloco da chegada dela, de todo o trabalho, dessa triagem, dessa avaliação profunda com as suas profissionais, desde a secretária na chegada, né, doutor? Até as radiografias, os raios-x, que é todo esse trabalho diferenciado. Qual é a primeira ação? Eu soube que ela começou a fazer clareamento. Ela fez a profilaxia no primeiro momento, onde foi dado as orientações de higiene, e agora a gente passou para a parte do clareamento. No caso dela, a gente optou por fazer o clareamento a laser. Lá na clínica a gente trabalha com as duas opções de clareamento, tanto o clareamento com moldeiras, que o paciente faz esse clareamento na casa dele, é moldado o paciente, é feito as moldeiras, o paciente leva o gel para casa e pode estar utilizando essas moldeiras no mínimo 4 horas por dia. Tem paciente que pode dormir. Eu, geralmente, quando eu fazia, eu até dormia com a moldeira. Depende de paciente para paciente. Tem paciente que não se adapta muito para dormir. E qual é o material da moldeira? Porque quando eu era jovem, eu tive uma moldeira já. Mas eu sei que com certeza não é o mesmo tipo, até para dormir, né? A moldeira ela é feita com uma placa de silicone, fina. Com certeza não era de silicone que eu usei, eu acho. Que aí ela tem a condição de estar acomodando, né, o produto, o gel que é colocado, tem uma quantidade específica que a gente orienta, e essa orientação é super importante porque hoje em dia, com a internet, você consegue às vezes comprar moldeiras pré-fabricadas, moldeiras, consegue ter acesso ao gel, né, de maneira clandestina, e às vezes a pessoa vai fazer um clareamento sem a orientação profissional e em vez de melhorar acaba prejudicando. Mas já que o doutor tocou, a gente não combinou, mas eu vou fazer a pergunta. Na internet tem um tal carvão também. Sim. O que o senhor acha desse carvão, doutor? Hoje em dia a internet possibilita qualquer tipo de alternativa, né? E o carvão, ele é muito prejudicial para a superfície do esmalte do dente, porque o carvão é totalmente abrasivo e com certeza nenhum profissional da odontologia indica o uso do carvão. A gente ri, mas é complicado. Às vezes tu quer aquele dente que aparece na televisão e aquele dente até tá modificado pelo vídeo, né? Às vezes a pessoa tem uma faceta muito clara e tu não vai ficar com carvão logo assim, né? Exatamente. Tu sabe que às vezes aparece casos de cantores, artistas fazendo propaganda de produtos para poder clarear o dente e a pessoa tá com uma faceta em porcelana, que é um dente, digamos, definitivo. Então, sim, não se aplica, né, a propaganda que ela tá fazendo. E aí, no caso dela, a gente optou pelo clareamento a laser, que ele tem uma vantagem em relação ao clareamento de moldeiras, que seria de você obter um resultado mais rápido. Geralmente, quando a gente faz o clareamento a laser, a gente faz uma sessão de 45 minutos, em média, de 45 minutos a 1 hora, com um gel que é um gel diferente do gel que se usa para o clareamento de moldeiras. É um gel um pouquinho mais forte, mas que vai ter a supervisão ali do profissional. Na grande maioria, os pacientes não relatam sensibilidade. Eu ia fazer essa pergunta. Na grande maioria não relatam. Geralmente a gente medica o paciente antes do procedimento para poder diminuir essa sensibilidade. O que pode acontecer é talvez no primeiro dia ficar um pouquinho sensível, mas a partir do segundo dia o paciente já não tem nada de sensibilidade. E a gente faz uma técnica segura. Eu uso o mesmo produto, o mesmo gel há mais de 15 anos. É uma técnica que assim, que ela é eficaz, e a gente fala, né, time que está ganhando não se mexe, né? Já tive propostas, já testei outros produtos e não mudei, continuo com a mesma técnica, e geralmente a gente consegue o resultado de clarear os dentes do paciente de 2 a 3 sessões. Essas sessões são feitas em intervalos de 1 semana entre uma e outra, e o resultado é bem bacana. Hoje a gente tem uma questão bem interessante, porque tem muitos pacientes que desejam um branco que é um branco que não está na escala de cor normal, né? Sim. E às vezes você faz o clareamento do paciente, mas o anseio, o objetivo dele é um branco que a gente não vai conseguir chegar no clareamento. Para isso, hoje em dia, a gente tem outras tecnologias, né? Que a gente pode falar depois sobre as lentes de contato, sobre as facetas, que são alternativas para pacientes que o clareamento
não dá o resultado que a pessoa tanto espera. Na grande maioria fica natural, né? A gente, como profissional, a gente indica coisas naturais, coisas que o paciente não fique tão artificial. Isso a gente fala na odontologia, a gente fala na harmonização facial, mas, né, gostos são gostos. Tem imagem, eu acho, Bertocchi, de clareamento aí, que eu acho que era importante mostrar como faz. Então são 45 minutos e a pessoa depois, ela pode, doutor, tomar café, refrigerantes escuros, chás. Qual é a orientação? Teve alguma evolução quanto ao clareamento? Esses são os grandes vilões, né? Toda vez que a gente faz o clareamento, a gente tem que pensar que toda essa pigmentação que acontece no esmalte do paciente com o passar dos anos é devido a esses produtos que têm corante. Então a orientação é para tentar evitar, até para que se prolongue o resultado que você obteve através dos nossos tratamentos. Tá. É muito importante a gente ouvir o doutor sempre nesse bate-papo, que é muito bacana, que o pessoal adora. A gente tem muito retorno na internet, também na TV, quando a gente está com o senhor, porque o senhor traz técnicas novas, né, doutor? São técnicas, digamos, consagradas, né? Técnicas que você faz e tem resultado. A gente sempre alerta o paciente de técnicas que às vezes prometem coisas que não vão ser cumpridas, né? Então é importante ter essa credibilidade nos resultados que a gente apresenta. Desmistificar e buscar o profissional certo sempre. Voltamos daqui um pouquinho, voltamos já. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Olá, já chegamos ao terceiro bloco desse programa que voa com informações sempre muito qualificadas acerca da saúde. Hoje a gente está falando sobre ação social, saúde bucal, trabalho de clareamento, e a gente estava com o doutor aqui falando também em facetas, né, doutor? Sim, então a gente tem esse caso para poder demonstrar, que é dessa paciente que começou o processo de transformação conosco, onde na primeira sessão de clareamento a gente já obteve um resultado bem satisfatório. Lembrando que a gente trabalha geralmente com 2 sessões, mas o objetivo do clareamento é deixar o dente com tons mais claros. E como falado no fim do outro bloco, a gente também tem as opções de estar trabalhando com as facetas. Mas antes eu vou interromper, doutor. Em 45 minutos a pessoa já sai com o dente branquinho, ó. Isso. 45 minutos ele já sai com o dente mais claro. Talvez não tão branquinho, mas mais claro. E a ideia, né, de ter a clínica no shopping e você ter o fluxo de pessoas passando ali para o shopping também, possibilita que essas pessoas que estão ali
fazendo compra, acompanhando alguém, aquele marido que está cansado de ficar esperando a mulher dentro das lojas, né? Ele pode dar uma passadinha ali na nossa clínica enquanto a mulher está fazendo compra, né? Libera o cartão para a mulher, né? E ali vai ali fazer o clareamento com a gente, né? Então é uma coisa que a gente pode estar unindo. Ideia. Não, bem bacana, porque tu sabe que isso é um conceito bem... Um super presente de Natal, hein? Super presente de Natal. Eu já vou pedir. É um conceito bem difundido nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos existem quiosques que realizam esse tipo de clareamento no shopping, assim, com vários boxes, assim, com cadeiras realizando clareamentos. Então é uma coisa bacana que pode ser feito também. Então, em 45 minutos tem essa possibilidade. Então, é uma coisa a se pensar. Deixa o marido fazendo as compras do que está faltando em casa. Ele vai querer comprar cerveja no final de semana, a carninha pro churrasco, né? E eu fico clareando os dentes ali. Gostei da ideia. A gente brinca, mas a gente está falando de coisas que a gente tem acesso e não sabe, né, doutor? Sim. Muitas vezes a gente oferece um clareamento para o paciente e o paciente disse, nossa, mas já faz tanto tempo que eu me consulto, né, com o meu dentista que é antigo, que aí ele nunca me ofereceu um clareamento. Então, hoje em dia, a gente tem que utilizar todos esses recursos que a gente tem para poder melhorar, né, o sorriso do paciente. Com certeza. E agora vamos entrar nas facetas que todo mundo quer, todo mundo ama, orientações. Eu posso escolher, por exemplo, se eu quero resina, se eu não quero. Como é que é, doutor, o seu trabalho? Em alguns casos, a gente oferece para o paciente as duas opções. É bem importante dizer que elas têm as suas indicações corretas, elas têm vantagens e desvantagens de cada uma, e quem vai, digamos, orientar o paciente sempre será o profissional. Muitas vezes a ideia que o paciente tem não é a mesma ideia do profissional. Neste caso que está sendo demonstrado foi um caso que foi realizado as facetas em resina, tá? É um paciente jovem, é um paciente, digamos, que tem assim uma uniformidade da cor dos dentes, não tem dentes que têm tonalidades tão diferentes, não tem dentes que estejam restaurados de maneira definitiva com coroas em porcelana, com outros tratamentos que impossibilitariam a gente fazer, às vezes, essa técnica com resina. A resina, quando a gente faz a faceta, ela é uma técnica direta, é uma técnica que não envolve a fase, digamos, do laboratório. Que é fazer mesmo? Que é fazer o molde, que é ir para o laboratório, que é confeccionar essas facetas, ou seja, terceirizar o serviço. Essas facetas são feitas, digamos, de maneira artesanal. Tá? O profissional que é especialista em estética, que faz esse trabalho em nossa clínica, ele tem uma mão muito boa para poder estar executando isso. Então a gente reproduz ali da maneira mais harmônica possível, tá? Com resina. E também a gente tem essa possibilidade, em casos que a gente trabalhou com as facetas em resina, de pacientes que às vezes têm a indicação de estar trabalhando com facetas em porcelana. As facetas em porcelana, as lentes de contato em porcelana, que a gente ouve muito termo hoje em dia, ele já requer, digamos, essa fase laboratorial, onde é feita uma moldagem do paciente, ou também pode ser feito um escaneamento digital, que é uma técnica um pouco mais moderna, onde você faz o escaneamento do sorriso do paciente, isso vai para o laboratório e o laboratório de prótese vai confeccionar essas lentes de contato seguindo a orientação do profissional, conforme a cor que o paciente deseja. Hoje a escala de cores para lentes de contato e facetas são escalas que a gente ultrapassa as cores que seriam cores naturais. Então, quando você vê jogador de futebol, cantor famoso, com aquele dente hiper branco, né, que a gente diz que é branco meio vaso sanitário, eu assim, falei, né? que era como plet, nem sei se existe esse plet ainda, mas fica assim uma pastilha, né? Então é uma cor muito acima do que a gente conseguiria com o clareamento. Mas são gostos, né, como a gente diz, né? Foge um pouquinho da naturalidade, mas tem pessoas que desejam. Aí, para que seja realizado esse tipo de serviço com essa tonalidade, aí é necessário. No caso, esse paciente é um paciente
que decidiu, né, renovar o sorriso dele. Era um sorriso muito amarelado. E o paciente que não quis fazer clareamento, ele disse, olha, se eu tiver que fazer uma reabilitação, eu já quero partir para essa parte de lente de contato, gostaria de aumentar um pouco o tamanho dos meus dentes, eu gostaria de mudar a tonalidade. Ficou natural, doutor? Ficou super natural. Trabalho natural. Super bem feito do laboratório. A escolha também do seu parceiro, né, de quem vai estar fazendo isso é super importante. A doutora Bruna, que já esteve aqui no programa, é quem é responsável por poder fazer esse trabalho de facetas e lentes de contato, tanto as facetas de resina como as lentes de contato em porcelana. E a paciente que o senhor está fazendo a transformação, ela vai fazer que procedimentos ainda, o senhor pode dizer, nos dentes? No caso dela, a gente vai fazer esse trabalho de clareamento. A gente tem várias restaurações para estarem fazendo, dentes que estão com lesão de cárie, restaurações para serem trocadas. E também a gente vai fazer uma prótese também para ela de um elemento de um dente que está faltando, no caso dela, que incomoda muito quando ela sorri, é um pré-molar superior, e quando ela sorri aparece, né, aquele espaço ali, é uma coisa que incomoda bastante ela e acaba abaixando um pouquinho a autoestima dela. É ação social de verdade. De verdade, mesmo. Não é enganação. Não é enganação. Sem custo, né? O doutor já é acostumado a fazer. Parabéns pela iniciativa, doutor. Sim. A gente já agradece vários parceiros que vão fazer a transformação, mas a seguir a gente vai estar mostrando. E eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no programa. A gente tem muita conversa com esse doutor para falar sobre aparelhos também, né? Sim, a gente tem muitas alternativas bacanas para quem deseja usar aparelho. Vamos agradecer aos patrocínios, então. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitais Centro Clínico Integrado, Ortodentes Clínicas Odontológicas, Adriana Medeiros e Mana Escobar. Voltamos daqui uns dias já, trazendo novas pautas para você. Muito obrigada pelo carinho e esperamos você no próximo programa Saúde. Máscara é para proteger, não para calar. Denuncie. Diga não à violência contra a mulher. Não tolere a violência contra a mulher. Denuncie. Não se cale. Denuncie. Denuncie a violência contra a mulher. Você pode fazer a denúncia na Delegacia da Mulher de Passo Fundo, Ministério Público. Sim, Serviço de Informação à Mulher. Ou pelo 180. Realização: Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos.